Boa tarde, pessoal de cálculo. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer a derivada que fizemos antes pela definição, agora através das regras de derivação. Bom, usando a regra de Leibniz, a regra da cadeia e também o princípio da superposição, que se aplica ao operador derivada. Bom, vejamos aqui. Porém, o cálculo disso exige um conhecimento prévio. Repare, nós temos uma função racional e temos polinômio no numerador e polinômio no denominador. Queremos calcular a derivada desta fração. Porém, nós temos que ter consciência de alguns resultados prévios. Por exemplo, nós sabemos que... Repare, nós vamos usar alguns resultados aqui. Nós sabemos que a derivada de uma lei de potência, repare, se eu quiser derivar uma lei de potência, bom, uma lei de potência, eu quero derivar x elevado a um certo expoente. Façamos aqui um expoente n. Qual é o resultado dessa derivada? É bem conhecido esse resultado. Nós vamos utilizá-lo, porque veja, temos várias partes que são x elevado a um expoente. Então aqui nós vamos usar o resultado que é n. O resultado dessa derivada é n que multiplica o x elevado, bom, a um certo expoente, que é você descontar 1, você desconta 1 do expoente original. Aí é o novo expoente. Então, esse resultado aqui será útil. Bom, a partir deste, nós sabemos também que derivada de constante é zero. Lembrem-se disso. Então, temos um outro resultado, também útil, é o outro que nós usaremos. Nós sabemos que derivada de constante, eu vou colocar mais ou menos assim, ó, de constante, bom, derivada é uma taxa de variação. Se você está fazendo a taxa de variação de algo que não varia, obviamente a taxa de variação tem que ser nula, já que a taxa de variação é o quanto a quantidade mudou. A constante não muda, então a medida do quanto está se modificando em relação a x é zero, porque não está mudando de valor. Então, esse resultado seguramente é zero. Então, pessoal, utilizaremos esta informação, ou estas duas informações, aliadas às regras de derivação. Não faremos pela definição a derivada desta fração aqui.
Bom, então queremos calcular esta derivada. Bom, então veja, a primeira coisa aqui, pessoal, nós temos esta função, nós vamos chamá-la de f de x. E repare uma coisa, essa f de x, ela pode ser separada como a multiplicação de duas coisas. Vamos observar este aspecto. Repare, está aqui f de x, essa f pode ser encarada como sendo a multiplicação do quadrado de x, menos 4x mais 3, isso multiplicado pela fração 1 dividido por x menos 7. Repare que coisa interessante. Então, esse primeiro pedaço eu posso chamar de f1. E o segundo pedaço eu posso chamá-lo de f2. Então, essa f de x é desmembrada em uma f1 de x multiplicada por uma f2 de x, onde f1 eu estou chamando esse polinômio do numerador e f2 é uma fração, 1 dividido por x menos 7. Percebam, colocar no formato de uma multiplicação já é um arranjo propício para a aplicação da regra de Leibniz, que é a regra do produto. Então, nós fizemos aqui uma organização da função original, porque a derivada dela, df dx, que nós queremos calcular, vai ser a derivada de um produto. E isso faremos através da regra de Leibniz. Aqui está ela. Repare, pessoal, queremos calcular df dx, mas df dx é a derivada de um produto. E a regra de Leibniz nos diz: a derivada do produto de duas funções é a derivada da primeira vezes a segunda função original, mais a derivada da segunda função, esse resultado multiplicado pela função número 1 original. Essa é a regra de Leibniz. Isso torna as coisas mais fáceis. Por quê? Porque, veja, nesse caso aqui, a função número 2 nós já sabemos, é 1 dividido por x menos 7. E a função número 1 nós já sabemos também, pessoal, que é x² menos 4x mais 3. O que temos que calcular para ter o resultado final da derivada? Precisamos desta derivada. Bom, nós precisamos desta derivada aqui e precisamos também calcular esta derivada de cá, para chegarmos num resultado final.
Basicamente isso. Então, façamos cada derivada destas separadamente. Então, vamos aqui cuidar primeiro da derivada de f1 de x. Bom, vamos aqui. Veja, eu estou derivando f1 de x em relação a x. O que é f1? Nós já dissemos, f1 é x² menos 4x mais 3. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos que reparar o seguinte, essa f1, ela é 1 vezes x² mais menos 4 vezes x mais 1 vezes 3. Por que eu estou encarando desta forma? Pelo seguinte, nós podemos aqui, para derivar, aplicar o princípio da superposição. Bom, o princípio da superposição diz o seguinte: você tem a derivada aplicada a uma soma, isso vai ser igual à derivada de cada parcela, a soma das derivadas, derivada aplicada na primeira parcela, mais derivada aplicada na segunda, mais derivada aplicada na terceira parcela. E a cada derivada, pessoal, eu posso pegar a constante que está multiplicando alguma coisa com x e tirar para fora da derivada. Então, aqui eu quero encarar essa f como uma soma de coisas ponderadas, cada uma delas, por uma constante. Obviamente, o último termo, ele é constante, eu nem necessitaria. Mas, para aplicar no formato simbólico, eu quero mostrar para vocês como se fosse o 3 sendo 1 vezes 3. Então, aqui eu posso encarar 1 vezes x² como sendo uma constante número 1 vezes uma função número 1, g1 de x, mais constante número 2, b2 valendo menos 4, vezes um g2 de x mais uma constante número 3, vezes um g3 de x. No caso, essa função g3 é uma constante. Bom, então, pessoal, essa minha função, ela pode ser agrupada, olha só, é um somatório de 3 termos. Eu posso agrupar numa soma de bj, gj. Veja, eu estou somando os termos de número 1 até n. n valendo 3, até o terceiro termo. Então, é um somatório de bj, gj. De 1 até 3. E o que nos diz o princípio da superposição, pessoal? Esse princípio, ele nos diz o seguinte: a derivada da soma, quando eu tenho uma soma de coisas que são, cada uma delas é uma constante vezes alguma coisa com x, o resultado é a soma das derivadas, sendo que as constantes podem ser colocadas para fora de cada derivada. Olha que interessante. Então, olha só, eu estou derivando a soma, isso é a soma das derivadas, e as constantes podem ser colocadas
aqui de fora, pessoal. Basicamente isso. Então, vamos até outra lousa e chegamos na seguinte conclusão. A derivada da F1, que é essa soma aqui, repare, é a derivada de 1 vezes x² mais menos 4 vezes x mais 1 vezes 3. Isso é a derivada do primeiro termo de 1 vezes x², 1 fica de fora, e é só a derivada de x², mais a derivada do segundo termo, o menos 4 sai para fora e fica a derivada apenas de x, mais a derivada do terceiro termo. O 1 pode sair para fora e é a derivada de uma constante. Então, façamos os resultados agora. De cara, a derivada de uma constante, pessoal, é igual a 0. Então, aqui, isso aqui é igual a 0. Essa derivada aqui, pessoal, vale 1. Então aqui é igual a 1. Obviamente, vai ficar 1 vezes menos 4 e o resultado da parcela vai dar menos 4. E aqui, pessoal, repare, olha essa derivada, é uma derivada de potência. Você deve tombar o expoente e o resultado vai ser igual. Esse resultado é igual. Você pega, tomba o expoente, multiplica por x, e o expoente aqui, você desconta 1 do expoente original. O expoente aqui vai ser 2 menos 1, que é igual a 1 unidade. Eu vou até escrever aqui, o expoente é 2 menos 1. Então, pessoal, df1 dx vai ser igual a 2 vezes x na verdade vai ser 2 vezes x mais menos 4 vezes 1 mais 0, que vai ser 2 vezes x menos 4. Então, veja, vou para outra lousa e vamos dar o resultado aqui. Então, o resultado dessa derivada é igual a 2 vezes x menos 4. Deixe-me observar. Se não erramos nas contas, é basicamente isso. E de fato é. Para essa F1, é realmente isso. Mas veja, pessoal. O que nós estamos aqui calculando? Nós estamos querendo calcular a derivada dessa fração, pessoal, que é a nossa f de x em azul aqui. É df dx. Deixemos isso bem
claro aqui. Isso é df dx. É isso que queremos calcular. Bom, estamos querendo calcular quem é df dx. Em azul aqui, pessoal, df dx. É isso que nós estamos almejando. E aqui, pessoal, pela regra de Leibniz, vamos lá na lousa número 12. A f é duas funções, f1 e f2. E agora acabamos de, olha que legal, nós acabamos, veja, a derivada pela regra de Leibniz é essa expressão. Nós acabamos de calcular quem é a derivada de f1. Nós já sabemos agora. Então aqui nós podemos afirmar que calculamos isso daqui. A última coisa que falta para calcular é a derivada, pessoal, de f2 de x. Mas como esse vídeo já está um pouco longo, essa derivada nós calcularemos numa parte número 2 desta discussão. Então, nos vemos nessa parte 2. Um forte abraço e até lá!